Muito boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas a mais essa live da série Mulher Adulta. E hoje nós vamos falar sobre a força da nossa ciclicidade. O que é ciclicidade? Como a gente pode usar isso a nosso favor? De que forma isso se torna uma força para nós? Então, vamos juntas, fiquem comigo aí até o final, para a gente poder conversar sobre esse tema que a gente escuta tanto falar. Quem me acompanha no meu perfil vê que eu falo bastante, né, sobre ritmos, ciclos, sobre as luas, o que isso tem a ver com a nossa ciclicidade. Então, resolvi fazer essa live para explorar mais esse tema e para reforçar o quanto essa ciclicidade nos traz força para amadurecer essa mulher adulta. Quando a gente se conecta com essa nossa ciclicidade, quando a gente reconhece os nossos ritmos, quando a gente reconhece que nós não somos lineares, mas sim cíclicas, né? Assim como a vida, a gente ganha uma força, um empoderamento de forma natural, de forma fluida, tá bem? Então hoje esse é o nosso tema e já vamos começar. Deixa eu dar um oi aqui para quem tá entrando, boa noite, sejam muito bem-vindas. E trouxe alguns pontos aqui para ir respondendo, vou falando e por favor fiquem à vontade aí para me perguntar aqui no chat pra gente ir conversando também, tá bem? Então vamos lá, o que é ciclicidade, né? O que é essa tal de ciclicidade? Se a gente parar para pensar, a natureza é cíclica, a vida é cíclica, tudo é feito em ciclos, né? A gente nasce, a gente tem a nossa infância, a gente vai para adolescência, para juventude, depois a gente vai para a fase adulta e assim por diante, são ciclos. Os dias têm ciclos, tem o amanhecer, né? Tem a manhã, tem a tarde, tem o entardecer, tem a noite, tem as estações do ano, inverno, verão, primavera, outono, tudo isso são ciclos, né? São fases. A lua tem suas fases, sua fase nova, que nós entramos hoje, inclusive na lua nova, crescente, cheia, minguante, né? Então as estações do ano correspondem ao ciclo do sol e as fases da lua que acontecem aí, né, de uma forma mais curta, a cada 28 dias. Então tudo é cíclico na natureza e conosco internamente também não seria diferente. A gente também tem o nosso ciclo, né? O nosso ciclo menstrual, né? O nosso ciclo hormonal. E tudo isso está em constante comunicação. E isso é a ciclicidade. Por quê? Porque a gente não tá aqui no mundo sozinha, desconectada das coisas. Não, pelo contrário, a gente está aqui conectada com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, é uma interação muito grande nossa, do nosso corpo, dos nossos corpos, melhor dizendo, né? Porque a gente também não é só o corpo físico, a gente tem o nosso corpo emocional, o corpo espiritual, enfim, né? Já falei outras vezes aí sobre essa parte, né, da fisiologia da nossa alma, que a gente chama, né? Então, tá tudo em constante interação. E tudo isso que vai acontecendo aqui dentro de nós e o que vai acontecendo fora de nós. O que acontece na maioria das vezes? A gente ignora essa ciclicidade. Por muito tempo a gente ficou muito mais valorizando a questão da linearidade, de coisas lineares, né? A energia masculina tem muito isso, a subjetividade, a objetividade, a linearidade, a decisão e a produtividade de uma forma linear, né? Então, pelo menos da forma que a gente cultivou durante muito tempo. Então, quando a gente fala em ciclicidade, ainda pode soar estranho. Como assim cíclica? Como assim subidas e descidas?
Como assim eu recebo, eu posso ter influência da Lua, porque a Lua rege as águas do planeta e também acaba influenciando as minhas águas internas? Pode parecer estranho ainda, pode soar de uma forma desconectada, meio, né? Às vezes as pessoas me perguntam, ai, mas eu, né? E tá tudo bem também quando não vê sentido, né? Hoje eu ainda respondi lá nos stories uma caixinha, né? De uma mulher que colocou, ai, pra mim não faz sentido essa questão das luas impactarem as nossas emoções. E tá tudo bem. Como eu disse lá, hashtag nós não temos que nada, né? A única coisa que a gente tem que é ver se faz, sentir se faz sentido, né? Mas por isso também que eu tô falando aqui dessa forma macro, né? Não é a ciclicidade, ela não é uma questão assim de que é para ser teorizada, né? Com teoria ou racionalizada, ela é para ser sentida, tá? E aí tem muito a ver com essa primeira pergunta que eu trouxe aqui para responder, né? Você sabe a fase do seu ciclo? Você sabe quando quando você se sente mais disposta, menos disposta? Você percebe se tem um padrão comportamental em que determinada fase tu se sente mais energizada, em outra fase tu se sente mais recolhida, em determinada fase tu se sente mais expansiva ou menos expansiva? Então tudo isso diz sobre nós. O que pode vincular também a nossa... O que pode não, né? O que é vinculado também à nossa produtividade. Então, por exemplo, se a gente tá numa batida muito linear, onde tudo é só voltado para fora, tudo tem que acontecer. Se eu planejei que tem que acontecer A mais B mais C, depois D, depois D, e sair dessa linha, eu me apavoro, ou eu não consigo me imaginar, né, de uma forma onde eu não tenho controle de tudo. Tudo isso tá dizendo a respeito a ti, de como tu lida com o teu mundo emocional também. Porque a ciclicidade, que é essa força que nos empodera quando a gente toma conhecimento dela, quando a gente reconhece, quando a gente aceita, a ciclicidade, ela tá muito vinculada com as nossas emoções. E a gente flutua. Altos e baixos, subidas e descidas. E geralmente a gente tem muita dificuldade em aceitar isso, em acolher isso. Agora mesmo, antes de entrar aqui na live, eu tava escrevendo ali, eu já comentei com vocês, eu tenho um diário. Eu tava escrevendo ali como eu tava me sentindo. E aí eu já quero abrir um parênteses aqui para falar desse eclipse que teve hoje. Um eclipse solar, não sei se vocês sabem que hoje teve um eclipse solar parcial. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Joana. Tudo bem, Joana? Rosane? CVTCIA Turismo, a Samira, muito boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Então eu já estou aqui explanando o nosso assunto, né, da ciclicidade como uma força que muitas de nós ignoram. Eu mesma, né, já contei minha história algumas vezes de ignorar essa ciclicidade. E a ciclicidade, ela é uma força, ela pode ser usada como a nossa força porque ela é da nossa natureza. Nós somos cíclicas como a natureza, como a vida. Então, sim, temos ciclos que se iniciam, ciclos que se finalizam, temos subidas e temos descidas, temos altos e baixos. E isso está vinculado tanto com o nosso funcionamento interno, nós enquanto ser individual, quanto com o mundo lá fora, com o ambiente que a gente vive. E que eu tava falando, ainda antes de entrar aqui na live, eu tava escrevendo sobre como eu estava me sentindo. Porque eu observei que hoje eu tava um
pouco assim, me sentindo mais recolhida, reflexiva com algumas questões. E hoje, que lua é? Lua nova e ainda com eclipse solar parcial. Então, uma coisa que eu considero que é um poder na nossa mão de autoconhecimento e até mesmo de empoderamento é isso. É quando a gente se observa. Então, eu tava ali com um sentimento de reflexão, me perguntei sobre um padrão que eu notei, eu disse assim, tá, mas de novo eu tô sentindo isso? Quando eu me perguntei de novo eu estou sentindo isso, eu já lembrei da fase do ciclo, eu lembrei da lua, eu lembrei dos movimentos energéticos que estão acontecendo. Tu sai daquele lugar, quando tu começa a se conhecer, a se buscar, quando tu usa esses recursos internos a teu favor, tu sai daquele lugar de achar assim, de novo, mas e eu? Como isso? Como aquilo? E tu amplia a tua visão. Ah, mas é que tem um eclipse, tem um movimento energético externo acontecendo que também está influenciando nas minhas emoções, que também pode estar influenciando nas minhas emoções. Como vocês estão se sentindo por esses dias? Porque o eclipse, né? Ele também começa, essa movimentação energética começa uns dias antes e perdura aí até 6 meses o efeito de um eclipse, né? E não que eu queira dar a desculpa que, eu estou assim por causa do eclipse, não é isso. É mais profundo que isso. É uma junção das questões, é uma junção, a gente começa a se enxergar como um ser integral. Então eu não estou aqui solta no mundo, eu sou parte, né? Eu faço parte, o ambiente que eu vivo, né? Eu faço parte desse ambiente. Então, conforme estão as energias, eu também vou sentir essa vibração. Eu vou emanar energias e vibração, vou atrair, e o ambiente externo também vai contribuir. Então, é uma troca. Boa noite, Naira, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, assim, ó, a Joana tá dizendo, nossa, 6 meses o efeito de um eclipse, sim. E o eclipse de hoje, que aconteceu hoje, claro que ele não foi visível aqui no Brasil, então ele foi visível em outros países, era um eclipse parcial. Quando é um eclipse solar, é porque o Sol foi eclipsado pela Lua. Então, como era um eclipse solar parcial, o que aconteceu? A Lua ficou tapando o Sol parcialmente. E aí a gente tem algumas simbologias. Claro que eu não sou astróloga, né? Mas assim, eu amo esse assunto, eu leio muito sobre. E aí, o que eu faço? Eu aproveito e faço um vínculo aqui com a parte das luas, que daí sim eu me sinto mais em casa, né? Mas o eclipse solar significa que o Sol foi eclipsado pela Lua, ou seja, a Lua estava tapando o Sol parcialmente. Vamos às simbologias. O Sol, o que é? O Sol é a nossa parte externa, é o nosso mundo exterior, é o nosso agir, é toda a parte da ação, do pra fora, do decisão, né, do movimento. E a lua é o quê? A lua é o pra dentro, é o sentir, é o mundo das emoções. O nosso passado, o que a gente carrega também é simbolizado pela lua. Então, o que aconteceu? Esse tá representando a lua tapando o sol, que estará em evidência nesses próximos meses, essa parte mais interior. Podem vir questões do passado à tona, a gente pode se sentir mais sensível, coisas que estão lá no mundo da escuridão, sabe aquelas coisas que a gente vai deixando e que às vezes a gente não tem nem consciência, estão lá no nosso mundo inconsciente. Todas essas questões podem estar vindo à tona com esse movimento energético da lua eclipsar o sol. Ou seja,
A lua, que é o astro das emoções, do feminino, do passado, ela está na frente e está tapando o mundo da razão, que é o sol. E aí percebam, às vezes a gente nem se deu conta desses movimentos energéticos que estão acontecendo, mas esses movimentos estão impactando sim. Crise, o que isso tem a ver com ciclicidade? Tem a ver com ciclo, com movimentos que começam e se encerram, com movimentos que necessitam de um encerramento. E a lua nova, porque o eclipse aconteceu bem na lua nova, né? Que é a lua que tá entrando a fase que tá hoje. Lua nova é renovação, lua nova é novos começos. Então, uma questão que pode acontecer agora, que pode já estar acontecendo, de repente tu já está aí sentindo isso, é que o que tu precisa finalizar na tua vida? Que coisas tu precisa encerrar? O que tu precisa deixar ir para o novo entrar? Então, fazendo também um link aqui com a questão da lua nova, pode ser que esses movimentos energéticos que estejam acontecendo te convidem a pensar sobre isso. O que me aprisiona a esse tipo de pensamento? Que foi exatamente a reflexão que eu fiz hoje ali na minha escrita. O que esse sentimento que eu noto que está se repetindo, o que ele quer me mostrar? O que está na hora de encerrar? E se isso está me aprisionando? Porque quando a gente sente algo assim que nos incomoda, que é desconfortável, que mexe com os nossos sentimentos lá dentro, mais profundos, que eu sinto medo, tristeza, que me dá uma angústia, esses sentimentos são como se fossem correntes que estão te aprisionando ali, porque cada vez que eles vêm, eles te fazem sentir isso. E aí o convite desse movimento energético de um eclipse de um eclipse solar na lua nova, pode ser esse. Que correntes são essas que estão te aprisionando? E o que te impede de deixar essas correntes? Porque não sei se tem um desenho, alguma pintura, né, que mostra às vezes, né, acho que é um elefante acorrentado, mas ele não tá preso, né, só tá com a corrente ali. Na verdade, só basta ele sair, ele não tá preso ali a nenhum lugar, né? Só existe a corrente, mas ela não tá amarrada, ela não tá presa em nada. Só que ele já está acostumado a ficar ali com aquela corrente. Então, vamos fazer essa reflexão na nossa vida. Que correntes estão nos aprisionando e o que nos impede de deixar essas correntes, de soltar essas correntes? O que nos impede de finalizar um ciclo que precisa ser finalizado? Às vezes a gente está batendo uma tecla que não tem mais vida ali. Essa tecla que a gente está batendo é só porque a gente quer estar ali, porque aquilo ali é uma zona de conforto para nós. A nossa corrente, ela não está presa, basta a gente tomar a decisão de deixar essa corrente, de tirar essa corrente, tomar a decisão de encerrar um ciclo e de partir para um novo ciclo, de deixar ir o que não serve mais. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, assim, ciclicidade, olhar para nós, para esse autoconhecimento, reconhecer que ciclos começam, ciclos encerram e que a gente tá vivendo isso no nosso dia a dia é uma grande chave de poder para nós. E é por isso que eu fiz essa live hoje, para reforçar. Porque algumas de nós ainda ainda está naquele estágio de linearidade, né? De que tem que ser tudo linear, tudo no mundo da razão. Se sair fora uma coisinha, se eu planejar algo e sair um pouquinho daquilo que eu planejei, eu já fico enlouquecida porque eu quero controlar tudo, né? Então, assim,
é muito importante que a gente comece a se abrir para isso. E eu vou contar, a Naira tá dizendo que é tudo que eu precisava para hoje. O campo, né, Naira? O assunto, a gente vai se atraindo, né? Então hoje eu também tive essa situação que eu percebi em mim uma situação repetitiva, um padrão do meu ciclo. Como que a gente observa isso? Como que a gente percebe isso observando, né? E aí me deu mais assunto para falar aqui, porque eu disse, eu quero compartilhar sobre isso, né? E vocês que estão assistindo, quem vai assistir a gravação também depois, de alguma forma, isso vai ressoando no nosso campo, né? A gente vai se atraindo, né? Conforme a gente ressoa, conforme a gente tá naquela frequência ali. Então nada é por acaso, acredito eu. E deixa eu falar aqui para vocês sobre essa importância, né, de reconhecer quando a gente tá numa fase mais expansiva e quando a gente tá numa fase mais de recolhimento. Quem aí consegue lidar com essa situação quando está numa fase de recolhimento? Eu tô na minha fase de recolhimento, isso é muito tranquilo para mim. Ou, nossa, eu não estou produzindo, eu não estou fazendo, eu não estou com ânimo, eu não estou com vontade, eu não estou sendo produtiva. Vem até uma certa culpa de se perceber numa fase de recolhimento. Porque ciclicidade é isso, né? Ciclicidade é altos e baixos, é subidas e descidas, é expansão e recolhimento, tudo acontecendo assim, cada coisa no seu tempo. E a gente pode ter vários, a gente tem o nosso ciclo menstrual, a gente tem o nosso ciclo diário, a gente cicla a todo momento. Como que a gente lida com isso? A grande maioria de nós lida com a fase de recolhimento com culpa. Porque isso já é ancestral, a gente já carrega isso, a gente já carrega essa culpa, né? Por toda a nossa história, né? Quem me acompanha aí, como por exemplo a Joana, que já me acompanha há um bom tempo, né? Que eu tô vendo aqui o nomezinho dela. Toda essa história, né? De que linear é melhor, produtividade a qualquer custo, tem que entregar, tem que produzir, né? Isso a gente já sabe, né? A gente já reconheceu que teve essa marca, que tem ainda, né? Tudo é muito voltado para a produção. Então, por exemplo, se eu tiver com a minha agenda lotada, se eu estiver entregando muito, se todos os meus projetos derem certo, se tudo correr bem, se eu entregar tudo muito bem, se eu for a que mais produzo na empresa que eu trabalho, se eu for aquela mulher que tá sempre em alta, sempre dizendo tudo, falando, mostrando, entregando. Essa aí, 10 estrelas, 5 estrelas, 3 estrelas, já nem sei mais quantas estrelas que se fala. Mas enfim, vamos dizer 10 estrelas, né? Nota 10. Agora, se a gente tá numa fase de descida, de declínio, aí, meu Deus, né? Aí vem a culpa. Aí vem a culpa, vem a frustração. Cristo tá querendo dizer, então, que eu tenho que me orgulhar de estar numa fase de declínio? Que eu tenho que achar legal estar numa fase de descida, numa fase onde as coisas estão se encerrando, onde algo não está dando certo? Não é bem isso. Mas é aprender a lidar com isso de algo que faz parte. Faz parte sim. Ciclicidade é sobre isso, é sobre aceitar que tanto
os momentos de sucesso no sentido que a gente conhece hoje, que tantos momentos que as coisas estão a mil, que tá tudo ali, ok, meu projeto tá dando certo, isso e aquilo, quanto momento de declínio, onde o ciclo começa a acabar, faz parte. Quando nós aprendemos a lidar com isso, as coisas fluem melhor. Só que não é simplesinho lidar com isso. E eu tô falando pela minha experiência própria, eu tô falando também pelos atendimentos que eu faço, pelo meu trabalho hoje, que não é simples, é muito desafiador. Nós mulheres temos muita dificuldade em lidar com encerramentos, com declínio. Só as mulheres têm, não, as pessoas no geral têm. Mas eu falo aqui das mulheres porque é o meu maior público, é com quem eu mais tenho contato, né? E o meu estudo é voltado aí pro público feminino. E sim, há uma grande culpa e um grande peso em lidar com uma produtividade cíclica, né? A mulher, ela tá muito voltada a lidar com a produtividade de forma linear. Ela tá muito voltada a lidar com a aceitação de quem está fora. Eu só vou ser aceita, eu só vou ser valorizada se eu estiver nessa linha de produtividade linear. Eu só vou ser aceita e valorizada como uma mulher de sucesso, de poder, se eu estiver nessa batida aí. E não, a gente precisa mudar essa consciência, a gente precisa começar a olhar para nossa ciclicidade, a gente precisa olhar para que sim, que os momentos de descida também fazem parte. Qual vai ser o grande diferencial? Quando eu aprendo a lidar com esses momentos como natural, mas não como um momento de... não é se conformar, não como um conformismo. Ah, então deu, tá tudo acabando mesmo, deixa assim. Não, é para trazer um olhar de resiliência, é para trazer um olhar de que mudanças são necessárias, e aí está a chave. Quando um ciclo começa a se encerrar, é porque está na hora de deixar ir, para que um novo possa começar. E assim é no nosso dia a dia também. A gente precisa trazer aceitação. Eu estou num dia que eu não estou legal. Eu não estou me sentindo bem. Eu estou numa fase mais de recolhimento. Eu trabalho primeiro a aceitação disso. E aí eu olho com os olhos do que aquilo está querendo me dizer. De repente eu preciso fazer um ajuste no meu ritmo, de repente eu preciso fazer um ajuste na minha agenda, de repente eu preciso, isso aqui está sendo um feedback para mim. De repente, se isso aqui tá se repetindo, né? Essa situação que eu comentei com vocês antes, que antes de entrar na live eu tava ali escrevendo, que eu notei um sentimento que tava se repetindo em mim, e aí agora com essa lua nova, com esse eclipse, veio mais forte ainda. Isso pode ser um feedback para mim. O que tá na hora de deixar aí? O que não serve mais? Às vezes a gente tá preso a lugares, pessoas, a processos. Eu sou muito grata a uma mentora que uma vez me deu um feedback muito bom, que ela disse assim: Cris, tu é excelente profissional, acontece que quando qualquer coisa sai do planejado, pra ti já não deu certo, tu já não pensa em outra alternativa, porque tu queria tanto que fosse daquele jeito. E a partir daquele feedback me abriu assim a cabeça para eu ver o quanto eu estava rígida, o quanto eu era apegada. E eu ainda trabalho isso em mim, porque é uma coisa muito forte, né, da personalidade, que eu cultivei isso por muitos anos, né, de querer o passo a passo. Faz parte de um perfil meu, gostar de passo a passo, de planejamento, só que a vida não é assim. Eu não quero dizer que por eu ter um perfil assim, que eu precise ser rígida, que eu precise alimentar uma rigidez. Eu posso ser organizada. A Joana tá dizendo ali, as coisas vão se organizar. Eu posso ser organizada, eu posso planejar,
Eu posso gostar de passo a passo, tudo, mas eu não preciso alimentar o apego e a rigidez, porque isso faz mal. E apego e rigidez é diferente de ciclicidade. Ciclicidade traz flexibilidade, traz ondas, ondas, flexível, circular, cíclico. Lembra da espiral, que é cíclica também? É diferente. Linearidade, que é o oposto de ciclicidade, é uma coisa reta. Tu começa aqui, termina aqui, não tem nada, não pode ter nada aqui no meio. E da onde que a nossa vida vai ser assim? Um ponto de começo, um ponto de chegada e uma reta, sem nada acontecer nesse meio do caminho. Da onde que a nossa vida vai ser linear? Não é. A nossa vida é cíclica. Nós nascemos e começamos a viver aqui, com diversos caminhos, com diversas possibilidades. Então, quando eu falo a mulher e o poder da ciclicidade, é sobre isso. É sobre a gente começar a compreender que não vai estar sempre tudo sempre aqui, não vai estar tudo sempre no expansivo, no brilho. Vai ter horas que tu precisa ir pro profundo, que tu precisa ir pro escuro, pro interior. E mesmo as coisas que a gente considera negativas, as nossas sombras, elas só existem porque elas estão guardadas, porque elas estão ali escondidas, ou seja, na sombra. Mesmo esses momentos de sombra e de escuridão, eles só estão ao serviço nosso. Essas nossas sombras, elas só estão ali para nos servir, para nos mostrar aquilo que a gente precisa olhar, para nos mostrar aquilo que a gente precisa tirar da sombra e trazer pra luz, tá? Nairinha tá dizendo, a Naira, é que o nome do perfil, né, Nairinha, tá dizendo como precisava disso. É que, Naira, nós todas precisamos disso, no sentido, né, não querendo dizer, né, todo mundo precisa disso, mas é uma coisa que é muito necessária ainda. Por quê? Porque a gente ainda carrega muita marca, muita coisa assim, muito padrão, muita regra, tá? Então, isso é um trabalho, por isso que eu digo que trabalho de autoconhecimento, transformação e cura, que é com o que eu trabalho hoje, precisa de tempo, precisa de paciência, um pouquinho todo dia. Porque a gente vai ver que a gente tira uma camadinha da cebola e tem outra camada para trabalhar. E aí às vezes a gente se frustra, por quê? Porque a gente está acostumado a viver no linear. A gente quer um ponto de partida e um ponto de chegada. Lembra o feedback que eu recebi lá da minha mentora, da minha ex-líder, né? De onde eu trabalhava lá no banco? Foi sensacional. E ela ainda me contou uma história que eu vou contar para vocês, que aquela história foi o que me marcou e fez com que eu pegasse aquilo de verdade. Tá na hora de mudar, eu vou mudar. Ela disse assim, imagina se tu fosse saltar de paraquedas lá de de uma pedra, sei lá, qualquer, né, que a gente vai lá em cima e sobe pra soltar, né, pra voar. E tu, no teu caso, como ela tava dando feedback pra mim, ela falou, Cris, se tu planejar que tu tem que pousar lá no pé daquela árvore e tal, e por acaso tu pousar lá na árvore totalmente o oposto daquela, tu vai se frustrar muito. E aquilo me foi assim, me caiu, sabe quando cai todas as fichas do mundo e eu, verdade, é isso mesmo. Eu faço isso. Eu quero cair exatamente lá naquele ponto. E aí, do que eu me privo? De viver novas possibilidades, novos caminhos. Então, quando eu recebi esse feedback, eu ainda trabalhava no banco, que eu trabalhei por 14 anos. Eu já estava no processo de finalização de ciclo, mas eu tinha muita dificuldade de aceitar que aquele ciclo tinha finalizado. Eu me via uma mulher extremamente rígida,
com muito medo de deixar aquilo que já era minha zona de conforto, aquilo que já estava dentro do que eu sabia, do que estava na minha ingenuidade, no meu controle, porque hoje eu sei, né, a gente não tem controle de nada, mas eu achava que eu estava no controle, que aquilo ali era mais confortável, eu tinha medo de sair daquela situação, embora aquela situação já tivesse acabado, já estava no finzinho, já era um ciclo no fim, e eu ainda tinha muito medo de deixar. Por quê? Porque eu estava prestes a me abrir para um caminho onde eu não iria saber onde exatamente eu iria pousar, né? Aproveitando essa analogia que essa minha mentora falou quando ela me deu o feedback, né? Cris, se tu vai soltar de paraquedas, tu vai querer planejar exatamente o lugar onde tu vai pousar, e na vida não é assim, é verdade. Então, ciclicidade é sobre isso. Ciclicidade é um poder quando a gente compreende que não, a vida não é linear, a vida é cíclica e nós somos cíclicas também. A ciclicidade se torna um poder quando a gente aceita, quando a gente reconhece que luz e sombra, subidas e descidas, altos e baixos fazem parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento. Quando a gente se abre para deixar aquilo que tem que ir, aquilo novo que tem que entrar. Então a vida flui melhor. E aí, só aproveitando, né? Trazendo o assunto que eu falei mais lá no início da live, vamos aproveitar esse momento também desse eclipse, né? Que como eu expliquei lá, o eclipse ele pode durar, esse movimento energético, até 6 meses depois. Então hoje teve o eclipse solar parcial, né? E junto com uma lua nova. Então é um grande convite para o que está te prendendo hoje. Ao que tu está te prendendo hoje? O que precisa ser encerrado na tua vida que tu ainda está te deixando preso a isso, que tu ainda não tem coragem de deixar ir? Seja como no meu exemplo, que era por apego, por medo, por rigidez, enfim, qual seja o motivo. O que na tua vida está na hora de ser encerrado para se abrir para o novo e tu ainda está preso a essa situação, né? Então, eu gostaria muito de deixar essa reflexão para vocês hoje, né? Além de ser um eclipse solar parcial, né, com uma lua nova, que lua nova remete muito a esses novos começos. Também tem ali, né, eu falei que eu não sou astróloga, mas como eu gosto de ler e estudar, né, tem a questão de também ser um eclipse que está no signo de Escorpião. E Escorpião, ele é o signo do mundo oculto, do mundo das profundezas. Então, reparem, se por acaso vocês vão ser questionados a olharem para coisas que estão lá debaixo do tapete, sabe aquelas coisas que a gente não quer olhar? Ai, deixa isso para depois, que isso aí vai dar um trabalho, vai dar um incômodo. Provavelmente vai surgir alguma coisa que te leve a olhar para isso, porque Escorpião é um signo, é uma energia que não deixa assim, não, vamos olhar o que tem que olhar. E se esse mundo oculto tá aí, ele é para vir à tona também. Então, olha quantos movimentos energéticos que estão acontecendo para nos convidar a olhar para o que precisa ser encerrado na nossa vida. Lembra das correntes que eu falei? Às vezes a gente tá cheio de corrente nos prendendo, mas as correntes não estão presas. Não tem lugar nenhum ali, aquela corrente ela não está cimentada, presa num lugar. Ela só está pendurada em nós. E basta um movimento nosso para que a gente faça um movimento de deixar essas correntes e se liberar para ir para um novo caminho, para um novo, seja uma mudança
de trabalho, seja uma mudança no relacionamento. E mudança não quer dizer só finalizar, vou trocar, vou sair desse trabalho e vou para um outro trabalho. Isso pode ser um movimento de mudança dentro da própria empresa onde tu trabalha. Pode ser sim uma mudança de trocar de empresa, pode ser uma mudança como aconteceu comigo, que trabalhava no mundo corporativo e daí fui empreender. Pode ser uma mudança no teu relacionamento, uma mudança de relacionamento ou apenas de atitude, de postura dentro do teu relacionamento. A gente também não precisa pensar só no fim de um para o começo de um novo, de forma com outra pessoa, com outra empresa, com outro trabalho. Pode ser ainda dentro da mesma estrutura que tu esteja sendo convidada a fazer um movimento de renovação. Só que para renovar, para o novo entrar, o velho precisa ir. Velhos pensamentos, padrões de pensamentos, velhas atitudes, né? Atitudes, comportamentos. Às vezes coisas físicas. Às vezes é preciso uma mudança física, uma mudança fora no teu ambiente. Uma mudança em ti por fora que também vai refletir por dentro e por dentro que vai refletir por fora. Tudo isso, então assim, ó, é tempo de descarte, é tempo de tirar aquilo que não serve mais. Isso é ciclicidade. Então, mulheres, gostaria de ir encerrando essa live reforçando. Ciclicidade é o oposto de linearidade. Linearidade é reta, lembrem? Do ponto de começo, início e fim. E só tem uma linha reta entre esses dois pontos. Ciclicidade é um começo, um fim e ciclos acontecendo aqui, diversos caminhos, diversas possibilidades, coisas que mudam, coisas que entram, coisas que saem. Essa é a ciclicidade. Ela acontece lá fora, no mundo, na natureza e acontece dentro de nós também, tá? E ela é um poder quando tu toma consciência disso e quando tu começa a fazer um trabalho dentro de ti de aceitação. Quando tu trabalha a tua flexibilidade. O feminino, a energia feminina é água. Vocês conseguem imaginar uma água rígida? Tá, tem o gelo, a água congelada, mas mesmo assim, né, em algum momento, né, ela vai, né, tornar líquida ali e ela vai fazer um caminho, a água contorna, se tem uma pedra na frente, ela contorna a pedra e sai aqui. Água é fluidez, é deixar fluir, é desapegar. Ah, não deu mais aqui? Ok, acabou. Agora é um novo começo. Ah, tem uma barreira? Ok, tá causando dor, tá sofrimento. Como eu posso passar por ela? E não vou passar por ela ignorando, mas eu vou passar por ela aceitando e depois transpondo, né? Então é isso. Espero que esse conteúdo, que esse assunto, que esses exemplos que eu trouxe também das minhas vivências contribuam aí para ti que tá nessa jornada de se conectar com o teu mundo interior, com os teus sentimentos, de que tu tá em busca de amadurecimento, né? Eu chamo aqui a mulher adulta, que tu tá cansada de vivenciar essa mulher que vive pra fora, que vive só pra agradar os outros, que não se conhece bem, que não entra em contato com seus sentimentos, que vive ainda pra sustentar um padrão que disseram que era o que tinha que ser, né? E busque essa mulher autêntica que há dentro de ti, essa mulher que realmente entra em contato consigo, com seus sentimentos, essa mulher que consegue se olhar a ponto de saber, a vida que eu desejo é essa. Eu tenho esse talento para servir no mundo e é isso que eu vou fazer. Ah, mas é difícil, mas é isso, mas é aquilo, mas é isso que eu vou fazer. É isso que eu vim fazer. Então esse processo de se autoconhecer, de amadurecer psicicamente,
de se tornar adulta, faz com que tu banque as tuas decisões, faz com que tu banque os teus sentimentos. Não no sentido de uma máscara, mas no sentido verdadeiro. A mulher que reconhece as suas sombras, que reconhece a sua vulnerabilidade, que lida com elas, que olha para elas e que vai lá e se energiza e se empodera para viver a vida que realmente deseja, tá? Então esse é o que faz sentido para mim e é isso que é por isso que eu venho aqui também falar e compartilhar, porque eu acredito muito nisso. Então espero que o conteúdo de hoje também contribua nessa jornada. Vai ficar salva lá no canal, né? Tem o link lá na bio, né, do canal, né, onde eu salvo todas as lives, e essa live aqui faz parte da série Mulher Adulta, que tá lá no link da bio, lá do Instagram, tá? Vai lá e depois assiste as outras lives também em sequência, semana que vem tem mais, tá bom? Então eu honro muito cada um que passou por aqui, que deixou um pouquinho aqui da sua contribuição, da sua energia. Quem vai assistir essa gravação também depois, gratidão. E qualquer coisa, deixa um comentário, vai lá me chamar no direct e vai ser um prazer conversar contigo também. Então, uma ótima noite, muita luz e até a próxima live terça-feira que vem.